É isso, ótimo. Então, nós vamos começar falando um pouco, né, dessas práticas que desde o PCN, né, apareceu, né, para nós aqui no cenário da língua portuguesa. Então, a gente sabe que a entrada, né, a chegada do letramento, ela mudou um pouco as práticas, né, com isso a gente teve a inserção da psicogênese, né, as mudanças todas no cenário da língua portuguesa, e também, né, algumas questões que a gente foi contemplando, surgiram os eixos da língua, né, já existiam as práticas que eram chamadas práticas na época dos PCNs, agora na nova base nacional, né, comum, voltou a ser prática, mas a gente também fala eixos, né, os eixos da língua. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da leitura, da compreensão e da oralidade, né, nessa perspectiva do letramento. Pode passar, Bruno. Aí nós começamos aqui mostrando que a inserção do letramento, né, nas nossas práticas, na prática da língua portuguesa, na verdade, rompeu com os princípios orientadores tradicionais, né? Depois disso, muitas coisas mudaram. O papel do professor passou a ser a ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e de escrita, né? O aluno, né, que está sendo alfabetizado, ele teria que se alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, né, que antes dessas mudanças, a gente tinha, né, uma cartilha que era usada para alfabetizar, né, e essa cartilha, ela não se dedicava muito a textos, né, a leitura dos textos, mas trabalhava mais com sílabas mais soltas, né, então, assim, não eram textos reais, né, para serem utilizados, né, com essa mudança, com essa chegada do letramento, né, as coisas foram mudando, né, a gente vê essas mudanças muito visivelmente nos próprios livros didáticos, né, a mudança de cartilha para o livro didático do PNLD, né, de fato, rompeu, né, com muitos princípios, né, o nosso livro didático hoje, ele já acompanha, né, ele traz um vasto trabalho para a leitura textual, né, traz diversos gêneros textuais, de diversos tipos, né, então envolve esse trabalho já na perspectiva do alfabetizar letrando, né, a gente sabe que quando isso surgiu, né, os professores não queriam trabalhar com esses livros, porque estavam acostumados com as cartilhas, muito abandonaram os livros e continuaram nas cartilhas. Né, hoje, com essa concepção, com essas práticas de letramento, de fato, os livros estão trazendo textos reais, né, de variados gêneros, então há um vasto trabalho com os gêneros textuais dentro de um livro didático. Né, às vezes, um eixo ou outro precisa ser complementado, né, mas com relação à leitura, ele traz muitos gêneros, ele traz diversos gêneros, né, dentro de poema, né, de fábula, de história em quadrinhos, né, de charges, então traz variados. O papel do professor mudou, né, com isso teve que mudar. Hoje a gente ensina a partir dessas práticas da língua, né, da leitura, da compreensão, da produção textual, da oralidade, da análise linguística, e dentre essas, né, acaba acumulando outras modalidades. Então, nessa anterior a isso, né, os adultos de países desenvolvidos, eles tinham comportamentos escolares, né, capacidade de comportamentos escolares, mas não eram capazes de conviver com os usos cotidianos da leitura e da escrita em contextos não escolares, né, em contextos sociais. Então, isso vem mudando consideravelmente o cenário da língua portuguesa, né, deste ensino aí da língua. Pode ir passando, Bruno. Aí, como eu já falei, né, surgiram os eixos de ensino com todas as mudanças, então surgiram novos princípios, competências linguísticas, a exemplo, né, dos eixos que nós trabalhamos hoje em dia. Pode ir passando. O termo letramento, ele hoje, né, ele já se tornou bem complexo e multifacetado. Ele foi expandido para letramentos, né, que faz referência às múltiplas linguagens, que é a digital, a literária,
envolve diferentes contextos culturais. Então, Magda Soares, né, ela define o letramento em duas dimensões. Né? Para ela, existe a dimensão individual do letramento, né, que faz referência ao aprender a ler e escrever, né, o estudante vai aprender a ler e escrever, fazendo uso de um conjunto de técnicas pertencentes a essa dimensão individual do letramento, que é a leitura e a escrita. Né, alfabetizar o aluno, que se trata da alfabetização, né, aprender a ler e escrever, né, nessa perspectiva do letrar. E ela traz também a segunda dimensão, que é a dimensão social do letramento, que é concebida por ela como um fenômeno cultural, né, um conjunto de atividades sociais que envolve a língua escrita e de exigências sociais de uso da língua escrita, né, que a gente tem que aprender para a gente poder viver, né, e conviver nessa nossa sociedade. Então, para Soares, o sujeito letrado é aquele que faz uso efetivo da leitura e da escrita, né, que faz uso de tudo isso no contexto social. Pode passar. Aí eu trouxe aqui também outras autoras, né, para a gente poder dialogar. Então, eu trouxe Kleiman, né, que ela coloca para nós que o letramento, ele também está presente na oralidade, né, em sociedades tecnológicas como a nossa, o impacto da escrita é de largo alcance. Então, ela dá como exemplo a questão de escutar notícias de rádio, que envolve apenas a modalidade oral, mas para ela é um evento de letramento, porque o texto ouvido, ele traz marcas de planejamento que é típico da modalidade escrita, né? Então, não deixa de ser, né, uma prática de letramento. Lerner já coloca para nós que na escola nós temos que formar uma comunidade de leitores e escritores que recorram aos textos para resolverem problemas práticos, né, para resolverem os problemas, né, fora da escola, né, da nossa vida prática. Né? Então, nessa perspectiva, né, entra essa importância que o letramento ganhou, né, nas nossas práticas pedagógicas e na nossa sociedade de um modo geral. Né? Pode ir passando. Aqui, né, a gente tem que lembrar de Rojo, né, que ela traz para nós que hoje em dia o texto verbal, ele não satisfaz mais, né, que hoje a gente precisa colocá-lo em relação com um conjunto de signos, que são outras modalidades, né, que ela está se referindo aqui às multimodalidades de linguagem, né, a imagem que é estática, né, que é parada, fixa, a imagem em movimento, o som, a fala, né, que cerca, que intercala e que impregna, né, porque hoje nós convivemos, né, com essas multimodalidades. Depois o Bruno até vai apresentar um vídeo para a gente, ele vai abranger um pouco mais essa questão da multimodalidade. E dentro disso, né, a gente tem um infográfico, que é um gênero que ele unifica todas essas modalidades semióticas, porque ele é constituído por textos, quadros, tabelas, mapas, legendas, números, ícones, ilustrações, fotografias, né? Então, o nosso mundo é assim, né? E a gente tem uma visão disso, né? Quando você está na internet, né? Que você vê todas essas multimodalidades aí, esses movimentos, né? Essas semióticas todas reunidas. Então, na verdade, hoje a gente combina, né, o texto verbal com o não verbal, né? Porque o mundo vai evoluindo, né? E a gente vai evoluindo junto. Dentro da escola acontece a mesma coisa. Então, hoje nós trabalhamos com multimodalidades. Pode ir passando. Aí eu trouxe aqui um pouquinho de Marcuse, porque o Marcuse, ele coloca para nós que ele não é muito favorável ao trabalho com tipologia textual. Né? O que são tipologias textuais? É a narrativa, né? o relatar, né? o poema, a questão do poema, né? Desse texto poético. Então, o Cheneuli e Doss, eles trabalham muito com tipologias, inclusive eles desenvolvem esse trabalho a partir de gêneros textuais, né, da diversidade de gêneros textuais,
Agora, já Marcuse, que ele não é muito favorável ao trabalho com a tipologia. Então, ele deixa muito claro que ele é favorável ao trabalho com os gêneros textuais, né, com os diversos gêneros textuais que nos cercam, né, hoje em dia, mas que para ele a tipologia ela é um pouco limitada, né, ele a considera limitada, porque, por exemplo, uma carta, né, ela pode conter mais de um tipo, né, então trabalhar com tipologias, muitas vezes dá a impressão que um texto narrativo ele é só narrativo, né, um gênero narrativo como, por exemplo, né, uma fábula, né, dá a impressão que ela é só narrativa, mas nem sempre, né? Uma carta, por exemplo, ela contém narrativas, partes narrativas, mas ela também pode conter partes descritivas, né? Que eu quero descrever para uma amiga que eu estou escrevendo uma carta, eu quero descrever para ela como é que está o meu jardim, né? Que eu fiz um jardim, eu fiz um orquidário, né? E eu estou contando, descrevendo para ela como é que está. Como é que está? Então, por isso que Marcuse acha que é limitado o trabalho com a tipologia textual, e ele prefere, né, fazer referência, né, ao gênero textual, né, e os gêneros textuais diversos que nós temos, porque cada um desses gêneros, ele congrega mais de uma tipologia. Né? Nenhum gênero textual vai ser composto só de narrativa ou só de relato, né? Ele vai compor outras situações, né? Outros tipos também. Então, por isso que ele fala, né? Rojo vem e garante, né, que dentre as distinções entre tipos e gêneros textuais, a que é mais reconhecida é a de Marcuse, né, que define o tipo textual como uma espécie de construção teórica definida, né, pela composição, né, define o tipo textual como uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Então, por isso que ele diz que ele é favorável, né, ao trabalho com os gêneros textuais, porque a tipologia, ela limita, e nenhum tipo contém apenas um tipo, né, congrega outros, né, junto com outros. Isso é só para a gente poder entender um pouquinho, né, porque falar de gêneros textuais hoje é muito importante, porque a gente tem em cena hoje um livro didático, né, que traz uma variedade, né, eu mesmo encontrei na minha pesquisa de mestrado, né, dentro de um volume da coleção toda, né, de livro didático, em um só volume, eu encontrei 133 gêneros textuais. E dentre esses 133, né, a gente tem variados gêneros, né? A gente tem poema, a gente tem quadrinho, a gente tem piada, a gente tem fábula, a gente tem tirinha, a gente tem história em quadrinhos, né? Então a gente tem charge, a gente tem uma infinidade, né, de material para trabalhar. Então, em relação ao trabalho com a leitura e compreensão textual, né, o nosso livro didático ele pode nos apoiar bem, né, na questão das leituras. Às vezes, no momento da compreensão textual, nós precisamos complementar, né, com algumas questões, principalmente as inferenciais ou as questões de opinião, né, que às vezes faltam nos livros. E aí é nosso papel planejar e ir complementando esse trabalho. Pode ir passando. Aí eu trouxe aqui para vocês o quadro da leitura textual, né, onde eu trouxe aqui as subcategorias, né, desse trabalho com a leitura, e as diferentes modalidades que nós podemos aplicar nas nossas salas de aula, né, que nós temos que desenvolver, né, junto aos nossos estudantes. Então, o trabalho com a leitura textual, ele vai começar lá na exploração dos conhecimentos prévios, né, da antecipação, né, onde as crianças vão ter a oportunidade de fazer uma previsão daquilo que vai ser lido. Então, já é um momento onde ela já vai começar a construir o sentido do texto que vai ser lido. Né? Então, a importância desse trabalho de exploração de conhecimentos prévios, ou antecipação, né, que a gente fala, previsão, né? Então, é um trabalho importante que antecede a leitura textual. Aí nós trouxemos aqui, logo após a exploração de conhecimentos prévios, né, a gente vai fazer o trabalho de leitura, né, de realizar a leitura. Então, a gente tem várias modalidades para a gente estar aplicando. Nós podemos aplicar
né, a leitura que é realizada pela própria professora, né, que a professora vai ler para o seu grupo classe, né, para a sua turma. Outro momento, a gente tem a leitura coletiva com a participação da professora, ela e os alunos lendo juntos. Temos um momento da leitura coletiva só com os alunos, a professora não vai ler junto com eles, mas eles vão ler juntos, né? Aí a gente pode colocar outras modalidades, né? A leitura em dupla, né? Que também pode acontecer, a leitura em grupo, a leitura realizada pelo aprendiz, né? Cada aluno individualmente, por exemplo, lê um parágrafo, né? A leitura silenciosa, e a gente também não podemos deixar de falar na leitura fruição, né? Que é aquela leitura deleite, que às vezes a gente não vai trabalhar com o aluno uma compreensão, né? Abordando todos os níveis, mas é para o aluno se divertir, né? Para ele deleitar, né? Para ele estar participando, e aí com isso ele vai aprendendo. Então, o que eu quero dizer com isso, quando eu trago essas várias modalidades? Que nós precisamos variar essas nossas atividades de leitura. E a gente inicia com a exploração dos conhecimentos prévios, e, em seguida, a gente tem que oferecer aos nossos alunos uma leitura silenciosa, né? Porque a leitura silenciosa, ela também vai ajudar a preparar o aluno para, posteriormente, fazer uma leitura em voz alta. Né? Pode ir passando, Bruno. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, o trabalho com a previsão, né, ou antecipação, né, os conhecimentos prévios. Como é que a gente vai abordar? Eu assisti essa aula na sala de aula, né, que eu pesquisei. Então, eu achei muito interessante, e eu pensei, vou levar esse para a gente discutir, né, a questão da leitura e da compreensão. Então, como que a gente vai desenvolver essas habilidades de antecipação ou previsão? Né, essa habilidade, né, a gente antecipar isso, né, a gente desenvolver, né, essa previsão aí do que a leitura vai tratar, já vai fazer com que o aluno seja incluído no texto, né, ele já vai permitir essa incursão no texto, mesmo antes do enfoque completo dessa leitura. Né. Ao trabalhar o gênero textual, a gente tem que explorar os conhecimentos prévios, assim como a gente também tem que desenvolver aquele trabalho lá na análise linguística, né, de trabalhar as características dos gêneros textuais, a sua funcionalidade, né, o que tem que ter numa fábula, o que tem que ter num poema, né, qual a diferença entre uma fábula, que é um texto em prosa, e o poema, que é um texto em verso, né, então a gente tem que trabalhar essas diferenças também, né, para o aluno ir se apropriando. Porque quando a gente solicitar, no momento de produção textual, a gente solicitar que ele produza uma fábula, né, ele já conhece as características dessa fábula. Então, no momento de leitura, ou no momento da análise linguística do gênero, né, a gente tem que fazer essas abordagens, que é para o aluno ir percebendo as diferenças que existem entre um gênero e outro. Né? Então, isso aí é muito importante. Pode ir passando. Aí eu trouxe aqui a imagem, né, do livro, dessa aula que eu assisti, né, na turma de uma professora. Então, ela perguntou para os alunos, o livro, ele tem essa página que faz a exploração dos conhecimentos prévios, o livro, ele tem 2 páginas que vem essa imagem. Né? Aqui eu não pude trazer ela tão espaçosa, igual ela está no livro, né? Ficou um pouco menor, mas dá para a gente entender. Então, o que o livro orientou e a professora foi desenvolvendo com os alunos. O que vocês estão vendo nesta imagem? Que animais fazem parte desta cena? E o que eles estão fazendo? Podem responder, viu, gente? Um ou outro vai abrindo aí o microfone, ou então escreve aí no nosso chat, para a gente ir desenvolvendo junto aqui esse trabalho. Essa interação é importante, né? A gente não está, assim, ao vivo presencial, né? Mas vamos interagir de certa forma. Eu sei o que eles estão fazendo, gente. Já vou falar logo minha opinião. O pessoal está aglomerando, fazendo coisa que não pode. Entendeu? Eu quero saber cadê a fiscalização, que não apareceu a IDF legal nesse tumulto. Entendeu? Não tem ninguém usando máscara. Você vê aí essa raposa que não usa máscara, um leão atrevido. Teve uma que entrou e falou que tem uma fogueira, né? Uma roda de fogueira. Sarau, gente, sarau na floresta. É uma pessoa muito culta. Deixa eu ver quem colocou sarau na floresta.
Gisele, uma pessoa Nossa, muito olha só como culta, vocês estão gente. espertos, gente. Já sabe até que é numa floresta. Olha aí, ó. Gente, a fogueira no meio da floresta, numa época em que o Pantanal tá queimando, não tá Não, tudo certo. exatamente. A Amazônia está acabando em fogo. Tá tudo certo. Né? O que que esse porquinho tá fazendo aí nessa cena, hein, gente? Vocês encontraram o porquinho? Ele tá tocando violão. Ah, muito bem. Mas o que mais que vocês viram aí? E esse leão, o que que ele tá fazendo? Ele leu até dormir. Os roedores estão tomando uma xícara de chá ou de café, talvez. Gente, agora é Então. impressão minha ou os sapos estão tirando uma selfie? Ah, Zé, certíssimo. É isso mesmo. Gente, agora vocês acham que esses animais aí da cena, que isso acontece na realidade? Não. Então, quando eu assisti, né, essa aula que a professora estava dando, um aluno falou assim: tia, a única coisa que é verdade é porque aqui não deu para a gente ver, mas tinha como é que fala? Um morcego de cabeça para baixo. Aí o menino falou: a única coisa que é verdade é esse morcego de cabeça para baixo. Então, ele respondeu. Então, com isso, elas foram trabalhando e desenvolvendo essas previsões aí acerca do trabalho com a leitura, né, que é muito importante para situar, né, o aluno aí no contexto, né, deste texto. Pode ir passando, Bruno. Gente, que garoto esperto, é verdade. A gente não teria um leão e um porco juntos em lugar nenhum. Pois ele falou na hora, falou, a única coisa que é verdade aí é esse morcego de cabeça para baixo. Né? Então, assim, as crianças são muito observadoras. Né? Se a gente puxar um pouquinho, né, elaborar, ampliar essas questões, então eles vão já apreendendo muita coisa antes mesmo da leitura. Né? Eles já vão aprendendo. Então, o que eu falei para vocês? A questão da leitura silenciosa, ela é muito importante, né? Nós, professores, não devemos solicitar uma leitura em voz alta de um aluno, ou seja, a leitura coletiva mesmo do grupo, né? Antes de fazer a leitura silenciosa. Porque a leitura silenciosa vai preparar esses alunos, né, para fazer uma leitura em voz alta, né, já com um ritmo, né, com uma entonação legal. Então, é preciso que ele leia primeiro silenciosamente. Aí, depois, a gente pode propor uma leitura em voz alta coletiva, ou então uma leitura em voz alta, cada criança lendo um parágrafo, né? E aí nós vamos variando essas modalidades de leitura, né? Podemos, num dia, pedir, ao invés de leitura coletiva, pedir uma leitura em dupla, ou pedir uma leitura em grupo, né? Por filas. Então, eu vi muito isso na sala que eu observei, e eu de fato, eu me encantei com o jeito da professora trabalhar, né, a leitura e a compreensão textual, né, porque realmente os alunos tinham uma participação muito ativa, né, e isso gera aprendizado. Então, com relação a essas modalidades de leitura que eu apresentei para vocês lá na tabela, a gente deve, de fato, né, fazer essa variação. Né? Então, a prática da leitura silenciosa, ela vai favorecer o conhecimento prévio do conteúdo expresso pelo texto, e configura-se numa ação que é importante e que precede a leitura em voz alta. Então, ela deve sempre preceder, né, acontecer antes da leitura em voz alta, seja ela coletiva, seja ela individual, seja ela em dupla, seja ela em grupo, né, mas primeiro ele tem que ler silenciosamente, né, porque senão ele não vai conseguir fazer uma boa leitura daquilo ali, ele tem que fazer uma preparação, é como se fosse uma preparação para uma leitura em voz alta, né, então tem que existir isso. Aí, Cleima e Antunes coloca para nós que a gente também precisa ter finalidades para trabalhar a leitura em voz alta. Ou, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com poema, essa leitura em voz alta, ela se torna uma forma de tendo de fato uma finalidade, né? Porque quando a gente lê um poema, a gente se preocupa muito com a entonação, com o ritmo, né? Se for
se for um trabalho que vai fazer uma leitura desse poema, né, por filas, ou então por grupos maiores, né, conforme seja, ou em duplas. Então, é muito importante, né, que isso seja realizado. Então, de fato, quando a gente vai ler um poema, que é tipo uma declamação, eu também presenciei uma cena assim, né, que a professora pediu para os alunos lerem em grupos, em pequenos grupos. Então, foi muito bacana, né? Teve fila que leu, que teve que ler a primeira estrofe umas 5 vezes, porque o poema, ele não trazia interrogação, né? E as crianças liam inicialmente, né, como se fosse uma pergunta, uma interrogação, né? Então, ela foi corrigindo várias vezes. Então, esse trabalho, muitas vezes, nas nossas práticas, a gente esquece um pouco isso, né? A gente não é tradicional a gente pedir para o nosso aluno ler em voz alta, não. Tá? Só que nós não podemos pedir para ele ler em voz alta antes da leitura silenciosa, porque aí pode assumir uma função avaliativa, né? Que fica parecendo se a gente quer ver se o menino está lendo bem ou não, se a leitura dele está fluente ou não, né? Então, sempre permitir a silenciosa antes de trabalhar a leitura em voz alta, seja coletiva, seja em grupo, seja em dupla, né? Então, fazer isso. E quando for trabalhar com poemas, aproveite a oportunidade, né, de trabalhar com eles a entonação, né, de trabalhar isso para ficar bonito, né, para eles poderem, no momento que estiverem lendo, cada grupo pode ler uma estrofe, ou então cada grupo pode ler uma frase, né, pode ler um verso. Então, isso é muito importante, né, para a gente poder trabalhar com as crianças essa fluência, né, em leitura. Então, o poema, ele ajuda bastante nessa questão de entonação, né, de tudo isso aí. Pode ir passando. Então, com relação à leitura, a gente tem que pensar nisso. Leitura silenciosa antecede leitura em voz alta, ou em grupo, ou leitura individual. Então, precisa disso, que é o momento que o aluno vai se preparar para fazer essa leitura. Porque se a gente pede logo de cara uma leitura em voz alta, muitas vezes a criança fica inibida, porque ele não teve um tempo para ele preparar essa leitura, né? Então, a gente tem que dar uns minutos para ele ler silenciosamente antes da leitura em voz alta. Aí, aqui, eu trouxe uma leitura, né, para a gente ver na prática, né, como é que a gente desenvolve, né, esse trabalho com a leitura textual e com a compreensão textual, né? Então, vamos lá. De manhã, a Shirley leu para nós, gente, porque ela tem um vozeirão. Então, ela pode ler para nós de novo, Shirley? Posso, gente. Então, vai lá, Shirley. Então, vamos. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia, voou até o leão que quase não enxergava e lhe disse: não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar a barriga de uma simples aranha. Moral: nem sempre são os invencíveis os vitoriosos. Então, essa aí foi a leitura, né? E antes eles anteciparam sentidos. Então, é isso, né? A leitura, para ela ser significativa para o leitor, necessita articular as várias habilidades, né? A habilidade oral, coletiva, individual, silenciosa, sendo a silenciosa antecedendo as demais, né? Ao planejar, nós, professores, nós precisamos selecionar textos apropriados
para alcançar os objetivos propostos em cada momento, né? E quando eu falo textos apropriados, vamos falar também em gêneros variados, né? Trabalhar com poema, trabalhar com fábula, trabalhar com história, né? Trabalhar com piada, com quadrinha, com parlenda, né? Então, a gente lançar mão dessa variedade, né, de gêneros textuais que nós temos. Então, a prática da leitura, ela está muito associada ao trabalho com fluência leitora, permitindo aos estudantes a aquisição, né, de habilidades como a concentração, né, porque para a gente ler, né, com o intuito de já ir aprendendo, compreendendo o texto, né, a gente tem que concentrar. A entonação, ela também nos ajuda a compreender o texto, né? Quando você vai lendo, né, e vai desenvolvendo aí essa entonação, esse ritmo, então, tudo isso colabora para a compreensão deste texto. Né, os sujeitos, né, eles são atores, então os nossos estudantes, eles são construtores sociais, eles são ativos, né, eles se constroem, vão sendo construídos dialogicamente, né, a partir, né, do texto em que eles estão lendo. Koki Elias, ele traz para nós algo muito interessante, né, que o leitor, né, que o sentido do texto, ele não está apenas no leitor nem no texto, mas está na interação que existe entre o autor, o texto e o leitor. Né? Muitas vezes, essa interação é que vai permitir essa compreensão, né? A gente interagir com as palavras do autor, né, daquilo que está lá no texto, né, o leitor ele vai se apropriando, né, ele vai compreendendo, né, o que o autor daquele texto quis passar, né, e sem contar que dentro desse trabalho, né, nós também temos que mostrar para os nossos alunos, como a gente sempre faz na sala de aula, né, eles criarem um livro, escreverem um livro, né, serem autores também, isso é importante. No momento de compreensão, a gente sabe, né, que essa leitura construída, né, nesta interação, ela vai fazer toda a diferença para esse aluno, né, ela vai ajudar este aluno nessa compreensão. E pode ir passando. E a gente tem que compreender também, aqui nós já vamos entrar na parte da compreensão, né, e a gente também tem que olhar essas subcategorias. Né? Então, nós temos aí, né, das subcategorias da compreensão textual, né, a gente tem a compreensão oral, né, que conjuga os 3 níveis de leitura, né, que vocês todos já conhecem, que já faz tempo, né, desde o nosso primeiro currículo, né, em movimento, que a gente trabalha na perspectiva de leitura e compreensão de Bortoni, né, os 3 níveis, as 3 etapas da leitura, né, a leitura objetiva, inferencial e avaliativa ou crítica. Né, tem gente que chama a leitura de fácil localização, que é a mesma leitura objetiva, né? Aí temos o segundo nível, que é a leitura inferencial, e temos o terceiro nível, que é as perguntas de opinião, né? Que é onde o estudante vai poder ir além do texto, né? Ele vai poder manifestar a opinião dele, né? Dar a contribuição, ele pode até discordar das ideias do autor, né? Colocar a visão dele em detrimento daquilo que ele leu. Então, esta fase do nível de opinião, né, da leitura avaliativa, crítica ou de opinião, ela extrapola a leitura, o campo da leitura e compreensão, né, e já caminha para a produção textual. Né, porque quando a gente possibilita ao nosso aluno discordar, né, concordar, discordar, e o porquê disso, né, por que ele discorda, por que ele concorda, a gente, de certa forma, a gente está aí formando um aluno mais crítico, né, que sabe dialogar, né, que sabe participar aí das práticas sociais, né, nessa perspectiva aí do letramento. Então, a gente tem a compreensão, dentro desses 3 níveis, a gente trabalha oralmente, e a gente trabalha também a compreensão escrita a partir dos 3 níveis de leitura. Então, eu vi muito neste livro aqui, eu não sei o livro que vocês, né, nas escolas de vocês aí adotaram, mas eu acredito que, pelo que eu ando passando nesses momentos de formação, né, nas escolas, eu vejo que muitas escolas adotaram essa coleção, de onde eu trouxe esse trabalho aqui, que é o livro Ápice, a coleção Ápice de Língua Portuguesa. Né? Então, assim, é um livro que traz uma variedade de gêneros.
Ele é completo? Não, jamais um livro didático vai ser completo, porque quando o PNLD, né, faz, né, e o aluno recebe esse livro, o livro é dele, né, a partir do ano passado, o livro é consumível do 1º ao 5º ano, né, então traz uma variedade de textos, então o trabalho com os gêneros textuais é muito bom nesse livro, né, deixa a desejar em outras questões? Deixa, porque nenhum livro vai ser completo, mas nós, como professores, a gente tem que fazer formação mesmo, né? Tem que participar dos cursos, a gente tem que se envolver e ir aprendendo, porque o livro, ele é um importante apoio para nós, mas ele não vai trazer tudo que a gente precisa e que os nossos alunos precisam, mas nós podemos complementá-lo, né? Então, isso acontece muito com esses níveis de leitura, né? A leitura referencial, por exemplo, ela é um tipo de leitura que é difícil de fazer, né? Que os alunos, eles não têm uma facilidade tão grande assim para já ir realizando isso assim facilmente, não. Eles vão levar um tempo, né? Para isso, nós professores, nós vamos ter que oportunizar essas situações para eles, né? A gente não vai poder deixar de fazer porque o aluno acha difícil. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer mais vezes para eles irem se adequando, né? E se apropriando, né, desse nível de leitura. Então, eu vou trazer, né, algumas sugestões aqui para vocês, a partir desse texto, dessa fábula que a gente leu. Pode ir passando. Já nós vamos chegar lá nessas questões. Aí, aqui eu só vou explicar mais um pouquinho as modalidades de compreensão oral e escrita segundo Bortoni. Então, o primeiro nível para Bortoni são as perguntas objetivas ou de fácil localização, né? Então, quando é que isso acontece? São aquelas leituras que nós chamamos, né, onde a resposta, né, àquela pergunta está explícita na superfície do texto, ou seja, a resposta está pronta lá no texto. É só ler, qualquer criança, né, qualquer estudante que saiba ler, né, ele vai conseguir localizar, né, essa questão, essa resposta aí, que já está pronta lá na superfície do texto, né, que são as perguntas objetivas ou de fácil localização, que nós chamamos, né. No segundo nível, já são as inferenciais. Essas já são mais difíceis para os nossos estudantes, né? Porque neste nível, eles vão ter que responder a questões inferenciais. Então, essas questões inferenciais, elas não vêm prontas na superfície, né? As respostas não estão prontas lá na superfície do texto, né? Mas os alunos, eles vão ter que usar as pistas, né, as ideias que são deixadas, as informações que são deixadas no texto, para eles conseguirem fazer uma leitura das entrelinhas. Sabe o que está por detrás do texto? Eles vão ter que ler e apreender, né, o que está por detrás dessas entrelinhas aí, né, o que está por detrás do texto, né, o que está abaixo da superfície do texto. Então, eles vão ter que inferir, é o que a gente chama de inferência, né, que é o nível mais complexo, né, desse trabalho aqui com a compreensão textual. E no terceiro nível, a gente tem as perguntas críticas e avaliativas ou de opinião sobre o texto. Então, elas vão mobilizar o quê? Os conhecimentos dos alunos que eles já têm do mundo, né, as experiências que eles já adquiriram, e para isso eles vão fazer vinculações com esse texto lido. E eles vão poder colocar a compreensão deles, né, as opiniões dele, né. Muitas vezes, esse tipo de questão avaliativa, né, esse tipo de questão de opinião, às vezes o professor chega a perguntar, né, você concorda com isso? Aí o aluno fala sim ou não, mas aí o porquê? Né? Aí muitas vezes a gente esquece do porquê, porque é o porquê que vai fazer o aluno aprender a argumentar, né? Então, a gente não pode só perguntar se ele concorda ou não e deixar ele responder só sim ou não, mas a gente tem que perguntar o porquê, para a gente ensinar o nosso aluno a argumentar. Então, isso é muito importante. Então, as perguntas inferenciais, muitas vezes, nas questões que são trazidas no livro, elas não vêm, não aparecem, né? Mas nós, como estudamos muito aqui no Distrito Federal, a gente tem uma escola de formação, né? A gente está sempre podendo, assim, evoluir na questão aí, né, do nosso trabalho. Então, a gente tem a oportunidade de fazer cursos. Então, quando não tem no livro, né, ou no texto que você pegou de outro material,
né, a gente elabora, a gente complementa, porque esses 3 níveis, eles são individuais, acontece cada um no seu momento, mas no final das contas, eu não posso trabalhar só o primeiro nível, né, de perguntas objetivas, ou só o segundo nível, ou só o terceiro nível. Então, no final, são etapas, né? Essas etapas, elas são separadas, mas no final ele tem que se juntar, porque é só assim que o aluno vai conseguir, vai alcançar, passando por esses 3 níveis, que ele vai alcançar a proficiência em leitura. Né? Então, a gente tem que possibilitar a ele questões, né, dessas 3 naturezas aí, né, desses três níveis. Então, são cada uma na sua vez, mas elas são complementares, uma precisa da outra. Até porque os nossos alunos, ele precisa, né, se transformar num sujeito, né, que saiba dialogar, que saiba conversar, e que saiba colocar seu ponto de vista, que saiba argumentar. Né? Então, a gente precisa preparar o sujeito dessa forma. Pode ir passando. Aí, agora, eu trouxe aqui umas questões da fábula, né, do Esopo que a gente leu, o mosquito e o leão. Então, eu trouxe algumas questões, muitas dessas não estavam no livro, mas eu complementei, né, para trazer um pouco aqui para vocês desse trabalho com esses 3 níveis. Então, essa primeira questão aí. Quem são os personagens dessa fábula? Essa pergunta, ela é objetiva, ela é inferencial ou ela é crítica ou avaliativa? O que vocês acham? Quem que são os personagens da história? Hã? Objetiva. Ah, muito bem. Por que é objetivo? Qual seria a resposta? Quem que são os personagens dessa fábula? O mosquito, o leão e a aranha. Então, né, isso estava claro lá no texto? Sim. Estava claro. Então, por isso é uma questão de objetiva ou de fácil localização, né? Agora, veja a próxima. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? A resposta a isso aí estava pronta lá no texto? Estava. Estava. Né? Não falou para nós que ele foi apanhado pela aranha? Sim. Né? Por uma aranha? Então, é uma questão objetiva ou de fácil localização, né? Agora, veja a próxima, número 3. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Estava pronta essa resposta? Tinha pronta lá no livro? Não. E o que a gente tem que fazer para poder responder? A gente tem que ir atrás das Pistas. Nas né, que pistas. estão deixadas lá no texto, né? Então, por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Né? Porque aquele inseto, ele era muito pequeno, né? Ele era minúsculo, então não deu para poder enxergá-lo bem, né? Então, essa é uma questão inferencial, porque a resposta, ela só deixava pistas, né? Dava sinais, e a gente que tem que inferir, nós é que temos que inferir, e isso, gente, são estratégias de leitura. Isso que nós estamos falando aqui desses 3 níveis, são estratégias para a gente trabalhar a leitura e compreensão. Então, estratégias são procedimentos. Procedimentos devem ser ensinados. Então, nós devemos ensinar os nossos alunos a aprender a ler, né, e escrever, né, a ler e compreender o texto. Né? Então, essa é a nossa função. Então, Brandão traz para nós que é necessário mobilizar as estratégias, pois não se compreende um texto só através da sua leitura. Sem a compreensão, né, a leitura perde o sentido. Né, e é verdade, porque a gente tem que trabalhar muito bem nessas questões de compreensão com os nossos alunos, porque eles vão ter dificuldade em trabalhar, principalmente as questões diferenciais, né, e a gente não pode desistir desse trabalho, porque ele é um pouco complexo, mas a gente tem que insistir, porque isso vai fazer toda a diferença, né, na vida deste aluno, né, que vai ter que ler variedade de coisas para poder entender e fazer uso na sua vida social, né? Pode ir passando. Aí eu trouxe aqui uma fábula contada em forma de tirinha, né? Tá vendo a questão do gênero textual? Né? Isso aqui é uma tirinha, mas é também uma fábula, tem moral e tudo. Vamos observar aí essa fábula.
Vamos observar o que está escrito, né, as imagens, né, nós temos aqui 3 quadrinhos, certo? O que aconteceu com a mosca desse quadrinho, gente? Olha só, na fábula que nós lemos anteriormente, o mosquito acabou na barriga da aranha, não foi isso? Agora, nós vamos ler uma fábula contada em forma de tirinha, né? Então, é uma fábula e é uma tirinha. Olha aí, ó, os gêneros, né? Se entrecruzando aí. Então, olha só o que diz essa tirinha. A mosca e a aranha de 10 patas. Aí vem aí, observem as imagens. Você não pode ser uma aranha. Aranhas têm somente 8 patas. Ainda assim, vou comer você. Moral, contar até 10 nem sempre ajuda. E aí, o que vocês entenderam dessa tirinha? Pode abrir o microfone e responder, ou por escrito aí no chat. Observe o terceiro quadrinho. Eu acho Ao que invés de argumentar, poderia só ter fugido e pronto, né? Aí tinha garantido a sobrevivência. Exatamente. O que vocês estão vendo no terceiro quadrinho, gente? No último ela foi comida pela aranha. Sobrou só as asas. Tá vendo, gente? Aquela, né, que debochou do leão, ó, acabou... A Rita deu uma definição digna de um aluno aí falando, olha... A definição da Rita foi ótima, deu mole. Foi como se eu ouvisse um aluno falando, deu mole. Pois é, olha só, né, sobrou só as asas aí, ó, né, desse inseto. Então, vamos ver, pode ir passando. Então, assim, essa tirinha, né, às vezes a gente pode achar, porque conjuga, né, o texto, o verbal com a imagem, muitas vezes a gente pode achar que é mais fácil ensinar o aluno assim. Mas não é, gente. A tirinha, ela é difícil de ser interpretada, né, de ser compreendida. Então, a gente tem que passar por esses 3 níveis. Então, diferente do que a gente pensa, nem sempre uma tirinha é algo fácil, né, para as nossas crianças compreenderem, né. Olha só, é o que eu falei anteriormente, né, que a compreensão textual com enfoque na inferência, ela não pode ser negligenciada na sala de aula, mesmo que o livro didático não traga, a gente complementa e elabora, né, porque é complexa, né, envolve um trabalho com questões inferenciais e que muitas vezes pode até, por causa da dificuldade que os alunos têm de entender esse tipo de questão, pode até desestimular o professor. Mas a gente precisa investir nesse tipo de questão, porque é uma das mais importantes, né? Porque a gente não tem que inferir o mundo, o que a gente vê aí no mundo que a gente vive, né? A gente não tem que realizar essas inferências aí em tudo que a gente precisa, né? Esse mundo nosso que é da escrita, né? Junto com as imagens agora, com toda essa, né? Essa multimodalidade nessa multimodalidade aí que a gente vive. Então, a gente tem que aprender. E a autonomia do leitor é muito importante, né? Ele ter a autonomia de inferir o implícito no conteúdo explícito é muito importante. Como que a gente vai ajudar o nosso aluno? Como que a gente vai assessorar o nosso aluno nesse trabalho, né? De inferir o implícito através do explícito? A gente vai ter que ir mostrando com ele, vai lá na linha tal, né, no parágrafo tal, olha lá, deixou uma pista lá, presta atenção no que você está lendo. Então, a gente vai ter que chamar atenção para essas pistas, né? A gente vai ter que chamar atenção para essas pistas que são deixadas no texto. Igual, por exemplo, olha só, vocês fizeram uma inferência lá na fábula. Lá na fábula não estava escrito que aquilo lá estava acontecendo numa floresta, mas vocês inferiram, né? Porque tinha todos aqueles animais lá, então vocês inferiram que era numa floresta. Né? Então, a gente tem que ir mostrando essas pistas. Pode falar, Meire. Vânia. É a Alessandra. Alessandra, pode falar. Alessandra. Isso. Não, só compartilhando, quando no início do ano, assim, que eu começo a trabalhar esses níveis de leitura, eu gosto de criar legendas e colocar uma mãozinha com lápis, são perguntas objetivas. Uma pessoa pensando, seria para as perguntas, eu gosto, agora, ultimamente, tenho usado os emojis, né?
Então, porque eles vão tendo essa prática, se ele vê a legenda, que é uma inferencial, ele sabe que ele tem que, inclusive, marcar no texto. Sim. Aí, se a legenda é de uma avaliativa, ele vai saber que ele precisa da opinião dele. E aí, com o tempo, a gente retira a legenda, mas ele entende, né, que dentro da leitura tem esses níveis de leitura. Isso mesmo, né? Você buscou uma estratégia boa, né, para poder estar contribuindo com seus alunos, muito bem, né? A gente tem que fazer, né? Isso é a nossa criatividade, né, gente? Os livros nos ajudam muito, mas nós também somos muito criativos e a gente tem que ir, né, fazendo essas alterações aí nas nossas práticas, porque isso contribui com os nossos alunos. Tudo que é para ajudar o nosso aluno vale a pena. Né? Então, isso aí que você fez foi bacana, é interessante, bem interessante mesmo. Obrigada por compartilhar, viu, Alessandra? Né? Isso é bom, né? Que os alunos vão ficando atentos, né, a essas diferenças entre esses 3 níveis de leitura. Né? E isso gera também, assim, uma vontade neles, né, de estar desenvolvendo isso aí. Muito bom. Então, a gente selecionar os gêneros, né, de acordo com as finalidades de ler, né, a gente variar, né, esse repertório, né, essa diversificação de estratégias de compreensão. Então, é muito importante, né, a gente estar realizando, né, e desenvolvendo os nossos alunos, né, ensinando para ele essas estratégias e esses procedimentos. E a Alessandra aí, ó, deu um bom exemplo aí de uma estratégia, né? Então, isso tudo é válido, né, para a gente poder ajudar nossas crianças. Aí, então, essa fábula que foi contada em forma de tirinha, né, a gente perguntaria aí, né, o que vocês entenderam, né? Vocês, né, entenderam, vocês já são professores, já, né, são todos, né, leitores fluentes, leem muitas histórias, muitas tirinhas, né, muita história em quadrinho, né? Então, vocês foram lá, quando viram o 3º quadrinho, vocês mataram a charada, né? Que foi comida aí pela aranha, né? Que aquela moça que foi comida pela aranha. Né? Aí você pensa bem. Quando a professora na sala de aula perguntou para as crianças dela, né, para os alunos dela, né, o que significa essa moral contar até 10 ajuda, contar até 10 nem sempre ajuda. Aí um dos estudantes, que eles eram bem falantes, bem participativos, aí um deles falou assim, tia, é tipo assim, ele falou bem assim, tia, tipo assim, tia, eu fui no médico tomar uma injeção, aí eu cheguei lá, eu estava nervoso, estava com medo, o médico falou para mim assim, conta até 10, aí a professora foi e falou para ele assim, e ajudou? Aí ele falou assim, doeu? Ela perguntou assim, doeu? E doeu? Ele falou, doeu. Aí ela falou, mas ajudou? Aí ele falou, ajudou, né? Que ajudou a conter um pouco. A mesma coisa quando a gente está com raiva, né? A gente não tem aquela expressão que a pessoa fala assim, quando você está com raiva, conta até 10 aí para você se acalmar, né? Será que ajuda a conter a raiva? Então, foi bem interessante, né? A gente vê o tanto que, quando a gente oportuniza, né? O tanto que as crianças participam e o tanto que elas aprendem nessa interação, né? Aí, o mais bacana de tudo isso, que essas interações orais na leitura, na antecipação dos conhecimentos prévios, né? Nesse levantamento de previsões, na leitura oral, gente, isso já entra na oralidade, né? Porque a oralidade, ela é muito versátil, né? Ela cabe em todas as práticas, né? Ela cabe dentro da produção de texto, porque antes a gente dialoga com eles sobre o gênero, né? Quem vai ser o leitor daquele texto, para quem que a gente vai enviar aquele texto. Então, a gente já faz todo um diálogo. Então, essa oralidade, ela já perpassa todos os eixos da nossa língua, né? Todas essas práticas de ensino. Então, esse trabalho é muito interessante, né? A gente fala que a oralidade, ela é transversal aos demais eixos, né? Ela cabe nesses eixos todos, ela cabe dentro da leitura, ela cabe dentro da compreensão oral, ela cabe quando a gente está discutindo, né, as características e as funções do gênero, né? Ela cabe dentro da variação linguística, mas cabe também dentro da análise linguística, né? Então, é muito interessante esse movimento que a oralidade tem com todos os outros eixos da nossa língua. Né? Então, a gente trabalha, né, nessa perspectiva e a gente já vai
mantendo um diálogo com as crianças, né? Quando a gente conversa, já tem uma relação, né, de trocas com eles. Então, essa interação, isso aí faz parte, né, desse trabalho com a oralidade também. Então, é importante, né, esse trabalho, sim, né, porque ajuda tanto na leitura e compreensão, quanto, né, no desenvolvimento da oralidade. Pode passar. Aí nós trazemos aqui, né, o que Solé afirma, que a leitura, ela exige motivação, né, quando a gente faz as previsões, isso já é uma forma de motivar os alunos para a leitura, né, ela exige também objetivos claros, né, nós vamos ler isso para quê, né, que estratégias que nós vamos usar, no nosso caso, a gente, aqui no DF, a gente usa, né, da Bortone, né, esses 3 níveis. Aí vai conjugar também ações cognitivas e ações metacognitivas, né? As ações cognitivas vai entrar o inferir, o antecipar sentido, o ler, né? Dentro das metas cognitivas a gente tem, né, a questão do avaliar, né, do refletir, do checar, né, para ver se é aquilo mesmo. Então, de forma que a gente vai ensinar o estudante a ler de maneira mais proficiente. Então, só percorrendo as 3 etapas da leitura, que essa leitura proficiente vai ser assegurada, né, que vai ocorrer, de fato, a compreensão do texto, né, então Solé Bortone, né, coloca para nós, e Soares também fala isso, o novo livro dela, né, que eu até recebi essa semana, gente, está formidável, Alfaletrar, novo livro de Magda Soares. É um livro formidável, porque ele faz todo o trabalho da alfabetização, tem vários exemplos, várias atividades que ela observou, ela pesquisou, né, para fazer esse livro, e traz também sobre leitura, ela fala sobre ortografia, né, as regularidades e irregularidades, ela fala sobre paragrafação, sobre pontuação, então é um livro que nós, professores, que trabalhamos com os anos iniciais, a gente tem que ter. Né? Então, já vou pedindo lá o de vocês, porque ele é essencial na nossa biblioteca, né? Porque Magda Soares é Magda Soares, né? Então, o livro está maravilhoso. Agora, na próxima formação que a gente vai fazer numa escola, a gente já vai trabalhar com esse livro, né, porque ele está, assim, maravilhoso. E quando a gente for trabalhar a parte de análise linguística, eu vou também tentar trazer alguma coisa, né, de paragrafação, pontuação, para a gente ver também a parte do livro dela. Então, está muito bom. Pode ir passando. Aí, aqui, a Solé, ela coloca para nós que a gente deve pedir para o aluno, né, depois que trabalhou o texto, né, a gente pedir para ele, tipo, fazer um reconto, né, um resumo do texto que ele leu, para a gente ver se ele compreendeu o sentido daquele texto, né, se ele de fato. Então, quando ele elabora um resumo com a essência do texto, a gente percebe, né, se ele compreendeu ou não. Então, essa é uma outra estratégia boa, né, que a gente pode utilizar com as crianças, né, quando a gente pede um reconto. O reconto, ele é uma atividade oral, né? Quando você manda, ao invés de ele falar, né, você manda ele escrever, aí deixa de ser um reconto e vai ser uma produção escrita, né? Vai ser escrita, aí as pessoas falam que é reconto escrito, né? Mas, na verdade, isso é uma produção escrita, um reconto escrito é uma produção escrita, então não é mais oralidade, né? Mas é importante a gente permitir o aluno fazer esse resumo para ele também já ir desenvolvendo, né, essa fala pública, né, de falar para os colegas, de falar para o professor, né? Isso é importante. Fazer esse resumo faz uma diferença. Então, ler, como eu já havia falado, né, é um procedimento, e esse domínio vai ser alcançado por meio de exercitação compreensiva, sendo necessário que o aluno formule hipóteses, que ele possa verificar e construir as suas interpretações, né? Então, é o que é colocado por Solé. Aí, Cleima vem colocando para nós que o papel da escola nesse sentido, né, da leitura e compreensão, é fundamental no ensino das estratégias de leitura, né, porque estas são operações regulares, né, que a gente tem que estar usando diariamente para a gente abordar o texto, porque o que importa é saber usá-las para se chegar à compreensão daquele texto, né, então, isso é importante. Pode ir passando.
Aí aqui nós chegamos na questão da oralidade, né? Dentro desse eixo da oralidade, apesar de que ele perpassa os demais, né, as demais práticas ou eixos da língua, né, a gente tem também modalidades, né? A gente tem aí as subcategorias e as modalidades desse trabalho com a oralidade. Né? Quando eu estou lá numa situação de conversa, né, com os alunos, né, quando eu estou lá conversando com eles sobre os conhecimentos prévios, né, então essa conversa, essa interação, isso é oralidade, né, porque os alunos estão manifestando, né, as ideias deles, estão falando, né, estão respondendo as questões que a professora pergunta. Então, isso são interações, são conversas, né, e são interações que faz parte da oralidade que nós chamamos de informal, porque dentro da oralidade nós temos os gêneros orais informais e temos os gêneros orais formais, né? Então, esse tipo de conversas, essas interações antes da leitura, né? Depois da leitura, quando você vai fazer a interpretação oral, isso conjuga mais como conversas e interações e é informal. A dramatização, Costa Maciel, por exemplo, né, para ela, dramatização é o gênero informal, né, mas tem outros autores que discordam, né, da pesquisadora dessa área da oralidade, né, e já colocam que a dramatização, quando o aluno vai fazer uma dramatização, a partir dessa fábula, vamos pensar que vai ser esse o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, né, da fábula que a gente leu, né? Se a gente for pedir para o aluno uma dramatização daquilo ali, o aluno ele vai ter que ler, né, reler o texto, ele vai ter que ver qual que foi, né, a postura de cada um daqueles animais lá da fábula, né, o que aconteceu, ele vai ter que incorporar, ele vai ter que criar as cenas para ele fazer, né, então ele vai fazer uma apresentação em público. Então, por isso que alguns autores discordam e acham que a dramatização ela pode ser um gênero formal, porque ele é ensaiado antes de ser apresentado, as falas, tem fluência, tem entonação, tem que cuidar da voz, né, do ritmo, né, de tudo isso aí, da postura. Então, fala em público, apresenta para os colegas. Então, tem autores que acham que já é formal, né? Então, há uma certa, né, divergência aí nessa área. A mesma coisa acontece com o jogral, né? Uma poesia, por exemplo, né, ela pode ser feita dela, né, um jogral, né? A turma pode apresentar. Então, se ele está apresentando, aquilo ali, ele está se expondo ao público, né? Ele está tendo uma fala pública, né? Ele está fazendo uso de uma fala, né, para os colegas e para a professora, ou então para o grupo da escola, né, que for no pátio, que a gente sabe que tem muitos teatrinhos, né, que são feitos e tudo. Então, de certa forma, uma fala. Né? Agora, a questão da notícia, dos relatos pessoais, né, também entra mais, assim, nos informais. Agora, já a entrevista, o seminário, a conferência acadêmica, uma defesa de mestrado, né, aí já caracteriza mais como um gênero formal, né, já é mais um gênero formal. Por quê? Né, por exemplo, quando a gente apresenta uma dissertação de mestrado, ou uma tese, doutorado, né, a gente antes passou por uma pesquisa, né, a gente estudou, a gente escreveu, né, e a partir daquele planejamento, né, daquela escrita que a gente fez, a gente vai apresentar, né, os resultados que a gente conseguiu alcançar, né, com esse estudo, com essa pesquisa. Então, são gêneros mais formais que requerem planejamento, né, e que requer o uso da fala, né, em público. Então, seria essa parte da oralidade. Aí eu trouxe um exemplo, vamos ver aí, pode passar. Vou falar um pouquinho sobre a oralidade antes. Né, para a prática da oralidade, né, o que eu já falei para vocês, ela tem assumido a centralidade nos processos educacionais, porque ela está presente em todos os eixos, todas as práticas, né? Mas, em contrapartida, ela ainda ocupa um espaço expressivo nas esferas formais, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com gêneros orais informais, que são o quê? Que são as quadrinhas, né? As piadas, as parlendas. Então, esses são gêneros informais. Muitas vezes a gente trabalha só essa parte e a gente não puxa para o lado do trabalho com os gêneros formais, que é trabalhar uma entrevista, né? Para o aluno entrevistar alguém,
ou para ele ser entrevistado, né, de trabalhar de uma forma mais formal. Então, o trabalho com a oralidade, ele precisa contemplar mais esses gêneros orais formais, né, porque os informais já são bem contemplados. Inclusive, no livro didático, a gente acha muitos gêneros orais informais, né, mas a gente não acha muitos formais. Então, a gente tem que complementar também, né, porque o livro não vai trazer tudo que a gente precisa, né, a gente sempre vai ter que complementar. Então, aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, da fala da Costa Maciel, onde ela coloca que a análise da prática da oralidade, ela se torna inquestionavelmente complexa, né? De um lado, é inerente à prática educativa, e por outro, né, autores, né, como é o caso dela, né, e um orientando dela, realça que a escola, ela necessita desenvolver competências que, em geral, não são aprendidas no cotidiano, né? Além disso, exige maior planejamento no uso da fala pública, que esses são os gêneros formais, né? Então, às vezes, a gente dá muita ênfase ao trabalho com gêneros informais e esquecemos dos gêneros formais, né? Que é aquele que vai exigir do aluno planejamento para falar em público, né? Porque quando a gente vai falar, a gente se planeja, né? A gente tem que saber o que a gente vai abordar, né? Então, é um trabalho planejado. Aí vem Leal e Góes e coloca para nós que a oralidade, ela precisa ser refletida como um componente de ensino em sala de aula, né? O uso do oral, do oral e do escrito, eles se complementam nas práticas de alfabetização e letramento, né? Então, a gente tem que dar ênfase, né, a todo esse trabalho aí. Então, por isso que a gente fala que é um eixo transversal, que ele se mescla às outras atividades e aos outros eixos, né? Como exemplo, eu já falei para vocês, né? A antecipação de conhecimentos prévios, a leitura oral, né? Quando a gente vai trabalhar e discutir antes de uma produção de texto, que gênero que a gente vai usar para escrever o texto, quais as características, qual a função desse gênero, né? Então, isso é tudo trabalho na oralidade. Quando a gente vai discutir variação linguística, apesar dele entrar também, né, lá na análise linguística, ele vai entrar também, né, nessa questão da oralidade, né? Então, ela está sempre permeando os demais eixos da língua. Pode passar. Aí, aqui, eu só trouxe o exemplo que o livro trouxe, né, a partir dessa mesma leitura, né, que a gente leu aí da fábula. Né? Então, o objetivo dessa dramatização aqui do mosquito e do leão seria atender a habilidade de escutar, para os alunos aprenderem a escutar com atenção, né, a apresentação de trabalhos, e também, né, deles poderem se apresentar, né. Então, a professora, ela começou dialogando com os alunos, perguntando para eles o que é dramatização. Eles são espertos, já sabiam que era história com drama, eles também leram lá no livro, porque o livro, ele traz também um resuminho, né, falando do que contém. Quem são os personagens? Aí, a proposta do livro era que dividisse os grupos em 3, e dividisse os estudantes em grupos de 3, né, e cada um ia representar um personagem. Um seria o mosquito, outro seria o leão, né, e a aranha. Então, cada um seria um personagem, para eles poderem fazer, né, essa dramatização. Então, para isso, esses estudantes, eles tiveram que preparar, que reler o texto, que preparar a fala, ver qual seria a postura de cada um desses personagens, né, e se apresentaram publicamente, apresentaram para os colegas de sala de aula, né. Aí a gente cai naquela questão que, quando a gente for fazer um trabalho tipo esse aqui de dramatização, para a gente também, a gente pode apresentar para o nosso grupo, só lá no grupo classe, é a mesma coisa da produção textual, né? Você faz uma produção textual para quem? Né? Você tem que ter um interlocutor, mas muitas vezes o interlocutor é da própria sala de aula, e a gente não vai para outros espaços, né? Não ultrapassa esse muro aí da sala de aula, ou então fica no contexto da escola, põe no mural da escola, né? Mas a gente tem que aprender a fazer um uso real disso, né? De vez em quando, né, escrever um texto, o aluno produzir um texto, mandar para o diretor da escola, mandar para o administrador da cidade, né, mandar para uma igreja, mandar para algum lugar para sair dos muros da escola, né, para ultrapassar esses muros da escola. E com esse trabalho de dramatização, os alunos fizeram isso perfeitamente. Eles encarnaram os personagens, eles decoraram as falas, né, eles memorizaram essas falas, eles planejaram, né, eles contaram essa história,
eles tiveram, assim, postura, né, assumindo a postura de cada um dos animais, né, usaram o corpo, usaram a voz, usaram os movimentos, né, os gestos, ensaiaram, né, fizeram tudo que ele precisa, planejaram. Então, por isso que alguns autores acham que a dramatização, ela pode ser um gênero formal, né, não há uma coisa fechada, né, mas há essas discussões aí no caminho aí dos pesquisadores, né. Então, seria isso. Acho que agora finalizamos, né? O Bruno vai passar um vídeo, a Meire vai falar, Meire? Ai, ó, minha foto de bruxa, né, gente? Quem não se encanta por fazer uma apresentação, né? Isso marca a vida da gente. É verdade. Gente, isso é muito bom. Eu trabalho na sala de recurso com crianças com deficiência, e aí, nesse tempo de pandemia, antes de todas as atividades que eu posto na plataforma, eu conto uma história e eu gosto de me fantasiar. Então, nessa pandemia, eu já fui bruxa, eu já fui perro, semana passada eu fui pirata. Eu realmente gosto, e isso... Eu percebo que as crianças gostam, ficam animadas para entrar depois, para ver o que eu tinha colocado. E, assim, eu acho que eu me diverto mais do que eles. Mas esse trabalho as crianças nunca esquecem, gente. Nós não lembramos do que a gente fez quando a gente estava na escola, né? Lá na nossa alfabetização, né? Eu lembro muito da minha professora de terceira série, porque a minha professora de terceira série, gente, ela era uma professora para além daquele tempo, porque ela era advogada e era professora, né? E ela trabalhava com a gente, né? Eu que nasci em 72, que em 79 eu entrei no primeiro ano, né? Então, se você pensa bem, essa professora da terceira série, ela fazia com a gente trabalhos que hoje tem colegas nossos que ainda não conseguem fazer. A gente fazia maquete da cidade. A gente declamava poesia, a gente no palanque, assim, para a escola toda. A escola é grande, era uma escola que atendia de anos iniciais até ensino médio. Então, a gente fazia apresentação para a escola inteira, a gente declamava poesia. Eu mesmo já ganhei um concurso, né, de poesia lá com ela, nessa terceira série. Então, são coisas que marcam a gente, que a gente aprende, que a gente nunca vai esquecer na vida. Então, eu penso nela, ela ainda é viva, né? Tá no meu Facebook, no meu Instagram, então, assim, ela sempre fala com a gente, e ela, assim, é uma professora inesquecível na vida da gente. Então, é uma coisa que marca, né? Esses trabalhos são marcantes para as crianças, e significativos. É verdade. Muito obrigado, Vânia, foi ótimo, conteúdo de muito valor. Gostei bastante, tenho certeza que o pessoal gostou também, estou vendo aqui no chat já o pessoal falando. A gente está finalizando, mas antes de acabar, eu queria falar um pouco sobre a atividade que a gente programou para esse módulo, que vai ser uma tecnologia digital, um podcast, que pode ser feito tanto pelo seu celular, pelo aplicativo de áudio, gravar pelo celular, ou pode ser feito por um aplicativo específico que a gente indicou na plataforma, chamado Anchor. Então, esse podcast, eu fiz um podcast de 5 minutos. A gente solicita que o podcast feito para essa atividade não ultrapasse esse tempo, tá? E lá na nossa plataforma também estão todas as orientações para construir esse podcast. Tanto a utilização do aplicativo, quanto a produção do podcast em si, com a temática, o roteiro e a sua finalidade. Esse podcast que eu fiz hoje, ele tem o seguinte formato. Introduz um tema, que é a leitura multimodal, apresenta, traz alguns conceitos e aponta uma leitura complementar para que o cursista continue a atividade. Você, quando for fazer com o seu aluno, ou em outra situação, pode também utilizar esse modelo ou construir um outro modelo, apresentar um roteiro para o aluno, para que ele construa o próprio podcast sobre a temática que vocês decidirem. Então, tem muita utilidade, dá para usar de diversos modos. Vamos ouvir, na verdade, né? Esse podcast. Só um instante que eu vou colocar aqui para a gente. Eu produzi esse podcast nesse aplicativo e ele produz para mim um link que abre direto no Spotify. Esse aplicativo, vocês estão vendo a tela, gente? Esse aplicativo,
ele possibilita que você coloque vinheta, música. Não. Ainda não abriu a tela, não. Não. Vamos ver se abre agora. Não. Só um instante. Lá vai. De novo. Guia do Chrome. Vai dar certo. Se Deus permitir. Vai. Agora foi? Ainda não, Bruno. Sim. Agora tá vindo. Agora vai. Tá carregando. Beleza. Foi? Ótimo. Para mim já veio. Lá no aplicativo eu construí, coloquei essa imagem, coloquei as vinhetas e eu gravei o áudio também nesse aplicativo. Então vamos ouvir aqui para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Olá, cursista. Eu sou o professor Bruno, formador da EAC, e o podcast de hoje é sobre leitura multimodal. O texto que compõe este podcast foi retirado com as devidas edições do artigo Leitura Multimodal e o processo de construção de sentido em charges, da mestranda em Letras na Universidade Estadual do Piauí e professora do Instituto Federal do Piauí, Liviane da Silva Martins. O link do artigo e este podcast estarão disponíveis na plataforma do nosso. Como atividade complementar, faça a leitura das páginas 16, 17 e 18 do referido artigo a partir do tópico Elementos multimodais e a construção de sentido nas charges, nas quais é feita a leitura e a análise de um texto multimodal do gênero charge, o que vai complementar nossa compreensão sobre leitura multimodal. Obrigado e bons estudos! Diariamente, convivemos e usamos tecnologias distintas que nos possibilitam a realização de atividades variadas, como a da comunicação. A gente se comunica de diversas maneiras, utilizando modos semióticos diferentes e integrados, como, por exemplo, quando usamos a linguagem oral associada à linguagem gestual, ou a linguagem escrita associada à imagem. Essa integração de modos semióticos é o que caracteriza a multimodalidade. E essa temática sempre esteve presente em nossa sociedade, mas nos últimos anos tem ganhado destaque nas pesquisas e discussões acadêmicas. Dentre os modos semióticos em estudo, um novo olhar tem sido lançado para o papel da imagem, que hoje já é vista por alguns estudiosos como um texto repleto de significação. Kress e Van Leeuwen, ao lançar a gramática de design visual em 2006, estimularam mais estudos, debates e pesquisas na área de leitura de imagens e na multimodalidade. Note que as imagens estão presentes em toda a história da humanidade. Por exemplo, nos tempos primitivos temos a presença das pinturas rupestres. Os egípcios registravam seus costumes e cultura em pinturas nas pirâmides. Na Europa, as grandes e antigas catedrais apresentam pinturas de cenas bíblicas que ensinavam mesmo aqueles que não sabiam ler palavras. Hoje em dia, podemos citar como exemplo os grafites expostos nos muros de muitas cidades e os anúncios publicitários vistos nos outdoors, cartazes e na TV. Todas essas imagens são cheias de significação e sua compreensão é alcançada por quem se dispõe a lê-las. Kress e Van Leeuwen afirmam que todo texto é multimodal e que imagem também é texto. Outros autores, como Dewitt e Dionísio, também concordam que todo texto é multimodal e que mesmo o texto verbal, aquele que apresenta somente a linguagem verbal, pode apresentar recursos visuais que o caracterizem como multimodal, como o uso de gráficos, tabelas, palavras ou trechos em negrito ou itálico, ou o próprio layout do texto. O texto imagético, aquele composto somente por imagem, apresenta como traços multimodais as cores, a saliência, as disposições dos elementos, se no centro ou em periferia, a presença de moldura, o olhar dos participantes ou a perspectiva da imagem. Outro tipo de texto é o verbo imagético.
que é composto pela integração da linguagem verbal e da imagem. A gente se depara com esses textos no nosso dia a dia. São os cartazes de publicidade, os folhetos de supermercado, as tirinhas, os memes, as charges e caricaturas, dentre tantos outros. A leitura desses textos é uma atividade dinâmica, que pode levar o leitor a considerar, analisar, mesmo que intuitivamente, modos representados. O reconhecimento da multimodalidade textual conduz a uma nova forma de ler o texto, que leva em conta todos os modos que o compõem. Essa é a chamada leitura multimodal. Pronto, gente, esse era o modelo do podcast que eu queria apresentar para vocês. Lembrando que o roteiro, o artigo científico que eu utilizei para fazer esse podcast e os vídeos instrucionais estão no nossa plataforma disponíveis para consulta do cursista. Se sobrar ou se restar, ou se tiver dúvidas sobre a temática, você tem um fórum de dúvidas para poder colocar lá a sua dúvida ou a mensagem privada para conversar com a gente está à disposição. Se você não se sentir confortável em fazer esse podcast com um aplicativo, você pode utilizar somente o seu celular gravando o áudio. É importante que você defina o tema e construa um roteiro. Escreva esse roteiro e visualize o que você vai dizer, aonde você quer chegar. A gente pede que esse podcast tenha um tempo máximo de 5 minutos, tá bom? E a data máxima para postar essa atividade vai ser dia 18/10 do mês que vem. Lembrando que agora, dia 30, está encerrando o prazo para postar a atividade do segundo módulo. Então, quem não postou, vamos postar ainda, porque a nossa presença está vinculada ao cumprimento dessas atividades, viu, gente? Pode falar, Merinha. Eu falei que... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. É porque aqui estava dizendo que o Bruno tinha desabilitado o meu microfone desde o começo. Toda hora aparecia para mim. Por isso que eu fiquei calada. Não, eu só que eram essas informações mesmo, tá? Da questão do segundo módulo, para postar a atividade até o dia 30, agora de setembro. Em caso de dúvida, nos procurassem. Eu vi algum colega perguntando, uma colega, na verdade, perguntando o próximo encontro, mas aí a Shirley já colocou. A pauta será em outubro. Nós ainda não fechamos a data, porque teremos aula com a nossa gerência. Ainda teremos uma reunião com a gerência para a gente poder definir, tá bom, gente? A melhor data. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro. A Vânia foi maravilhosa, bem pontual para a gente, trouxe, assim, elementos que com certeza irão... Eu anotei aqui umas 3 folhas no meu caderno, com certeza vão nos ajudar. E muito nesse processo. E só para deixar claro o que o Bruno falou, contem conosco, o que vocês precisarem, nós estamos por aqui. Não se sintam só nesse percurso, nessa caminhada, tá bom? Durante esse curso. Então, qualquer coisa, é só falar com a gente. A Alessandra está perguntando o nome do livro, Vânia. Deve ser o da Magda, que você apresentou. É Alfaletrar. Ele saiu agora, gente. Ele chegou, nem tinha saído da editora, a gente já tinha pedido aqui, eu e minha irmã. Aí já chegou. Pensa num livro assim, top. Francisco eu tinha uma outra pergunta. Ainda sobre o que a Vânia falou. Eu sinto dificuldade, Vânia, na hora de trabalhar com os alunos. Às vezes a inferencial é avaliativa, ela às vezes fica meio confusa, e eu fico na dúvida, é avaliativa ou é inferencial? O que eu posso ter, assim, para me esclarecer melhor, para eu ficar mais segura? Que quando eu vou elaborar uma pergunta, eu fico nessa dúvida, será que ela é avaliativa ou ela é inferencial? Porque a avaliativa, ela extrapola o texto, ela já faz um gancho já para a produção textual, entendeu? Então, quando ela extrapola, ela vai além do texto, como é quando a gente pede uma opinião, ou se ele concorda com aquela ideia, né, que mostrou lá no texto. Então, isso é de opinião. E a inferencial, ela não vai trazer a resposta pronta, mas ela vai dar pistas, né? Ela vai oferecer algumas pistas para a gente poder inferir.
ensinar o aluno a inferir. E esse trabalho da inferência, ele é bem mais difícil do que a de opinião, né, do que essa que ultrapassa a leitura, porque é difícil para a criança. Então, nós vamos ter que ir ajudando essa criança a encontrar essas pistas. Né? Muitas vezes a gente vai ter que falar para ela assim, olha, vai lá no parágrafo tal, no segundo parágrafo, tá lá, você vai achar uma pista, vai lá na linha tal do texto, né? Então, de vez em quando, a gente vai ter que ir ajudando os alunos nesse sentido. E isso é o uso mesmo, é o trabalho com isso diariamente, é que vai possibilitar que o aluno consiga, né, se apropriar disso aí, que é complexo mesmo. Até para nós, né, quando a gente tem lá um texto, né, no livro didático mesmo, que não traz a questão inferencial, é difícil para a gente elaborar. Mas nós também, professores, temos que exercitar, né, elaborar essas questões, porque senão os nossos alunos não vão aprender a inferir. Né, e isso é muito importante na sociedade que a gente vive hoje, né, para arrumar um trabalho, quando você vai para uma entrevista de trabalho, né, quem não sabe falar bem, não sabe responder bem, né, fica prejudicado. Então, a gente tem que preocupar, né, com essas coisas, ensinar o nosso aluno a argumentar, né, ensinar ele, né, se expor, falar para os outros. Então, é importante esse trabalho, sim. É um pouco mais complexo o trabalho com a inferência, mas se a gente for trabalhando, né, todo o texto, mesmo que lá no livro não tenha a questão inferencial, a gente elabora, vai elaborando, né, e vai ajudando esse aluno. A gente vai ter que ir, né, assessorando esse aluno no início. Né, igual, por exemplo, tem professor, né, que procura ajudar os alunos, vai para o quadro, né, responder junto as questões, um aluno vai respondendo, o outro vai complementando. Então, isso funciona muito, né, para ajudar essas crianças nessas questões aí. Agora, nós, professores mesmo, né, a gente ajudá-los também nessa parte dessa inferência, porque isso é difícil, muitas vezes é difícil para nós, né, se for um texto, assim, mais denso, né, nós adultos temos dificuldades, né, então isso vai aos poucos, né, isso tem que ser ensinado no dia a dia mesmo. Então, a gente propor sempre, né, diariamente em sala de aula, esse tipo de questão, para a gente poder ir, né, se apropriando e o aluno ir compreendendo, né, e já ir conseguindo depois ter autonomia para realizar isso sozinho. Mas primeiro ele vai ter que ter a nossa ajuda. Né? E quando a gente sentir, né, que eles já estão bem, aí vamos usar também aquele grupo, né, vamos fazer um grupinho, aí eles vão discutir junto e tal, né, essas questões são inferências. Então, a gente tem que ir ajudando. Aí, quando a gente sentir que eles já têm uma certa autonomia, a gente pode deixar eles mais livres, em dupla, em grupo, né, para eles irem se ajudando. Certo. Só aproveitando que você já falou desse livro, eu me lembro que você citou um outro livro também do Arthur Gomes, não sei se foi a Meire que citou, um novo dele, eu não estou conseguindo lembrar o nome, que eu já queria aproveitar e pedir os dois. É o de consciência fonológica? É de consciência fonológica? O mais novo dele é o de consciência fonológica. Tá, então ok. Obrigada, menina. Nada. De nada. Hoje demorou um pouquinho, né? Mas foram 3 assuntos, né? A temática foi boa. É grande. Não tinha como, né, Vânia? A gente falar dos 3 assuntos e falar de uma forma aligerada e sem a qualidade que nós desejamos trazer para vocês. Tá bom? Por isso que demora eu ainda tive que me conter muito, porque eu, assim, sou apaixonada com o trabalho com leitura, né? Se eu não me contivesse um pouco mais, eu ia falar, assim, umas 3 horas. Ia ser um presencial, sabe? Que presencial. Gente, esse encontro vai estar disponível na nossa plataforma, com os slides, com o podcast, com todos os arquivos que a gente utilizou aqui, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida ou mais algum recado? Não. Recado eu não tenho. Não. Então, foi uma satisfação, um privilégio danado estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. O nosso próximo encontro ainda vai ser marcado, a gente avisa. Por favor, acessem a plataforma, contem conosco, não guardem as suas dúvidas, compartilhem conosco, que a gente está aqui para ajudar, viu? Foi um prazer, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem ainda vai trabalhar. Até mais, gente. Não, Sandra, não tem problema. Não tem problema, Sandra, a sua frequência já está... registrada.
Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Quem não colocou? Tchau, Rosa, Até a próxima. A pessoa coloca. É individual. Ô, Bruna, a Maria Aparecida está perguntando se o podcast é individual. Ele é individual. Você pode até fazer junto com outra pessoa, mas para postar, você tem que postar a sua atividade, tá? Até a próxima, Jaene. De construir o podcast com um colega, não, mas tem que postar a sua atividade individual lá na plataforma. Tchau, Maria Helena. Tchau, Lina. Sandra. Fábio. Daniela. Glauciele. Bye, bye, gente. Tchau, Gessi. Saudade de você. Tchau, gente. Tchau, Sheila. Tchau. Gente, cadê o Estras, meu amigo? Não tá aí. Tchau, Luciana. Tchau, Geisa. Elisângela, Sandra. Estras, meu amigo, até a próxima. Tchau, Kate, Maria Aparecida. Rosemary, linda, tchau. Bianca, Eliane, Nisilene, tchau, tchau, Dani. Valdeline Ranieri, parabéns, viu? Feliz aniversário. Atrasado. E no Facebook, que era aniversário dela. De nada, gatona. No meu aniversário você mandou parabéns, por que eu não ia falar do seu? É, gente. É. Bom, eu acho que eu já vou parar a gravação então, né? Uhum. Isso. É mais